Pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Podem confirmar aqui no chat, por favor. Ah, que bom, maravilha. Queria saber, então, aqui, ó, de que cidade vocês são? Coloquem aqui no chat para eu saber. Eu tô aqui em Porto Alegre hoje, tá um dia nublado e bem frio. Temos São Paulo, Santa Catarina, ó, São Leopoldo, Rio de Janeiro. João Pessoa, ó, friozinho, São José dos Campos também. Pessoal, sabe o que eu queria saber? O que vocês esperam do nosso evento? Olha, a Brenda está em Porto Alegre. Ó, o Sérgio, em Goiânia. Ribeirão Preto. Ó, temos gente de todos os estados. Ganho de produtividade. Boa, Thiago. Ó, o Davi está lá em Sorocaba. O que mais que vocês esperam? Me contem aqui. Lá. Ah, aprender automatização e low code. Isso com certeza vai ter muito aqui essa semana. Gestão de equipes, ferramenta para gestão de processo. Bom, então tenho que dizer que vocês estão no lugar certo aqui, ó. Essa semana a gente vai ter muito sobre isso. Agilidade nos processos. Muito bom, gente. Certeza que vocês vão sair daqui com bastante conhecimento essa semana nesses assuntos. A gente preparou uma semana muito legal, com bastante eventos que vão enriquecer aí o conhecimento de todo mundo. Bom, vou esperar mais uns minutinhos para a gente começar oficialmente. Acho que ainda tem gente entrando. Você saiu, vai dar para atualizar. Zé tá de férias. Tem um negócio de pessoas aqui. Não sei o que isso aqui entrou para nossa lista. Vocês conseguem confirmar? Mais alguém quer compartilhar? Está procurando essa semana aqui em aprendizagem? Bom, aqui no meu relógio já são 10 horas. Então, acho que a gente já pode ir começando, porque tem bastante conteúdo legal hoje. Então, eu quero dar um bom dia oficial para todo mundo que está aqui. Dizer para todos serem muito bem-vindos na nossa semana de Ninjas em Transformações de Processos. Meu nome é Tiele Kataguiri, eu sou engenheira de produção e atuo como especialista em projetos estratégicos no time de Digital Marketing and Sales aqui da ZIF. E antes de começar,
os nossos eventos dessa semana, eu queria contar para vocês que a Ziv nasceu esse ano, no dia 28 de junho. Isso mesmo. Antes disso, nós nos chamávamos SML Brasil. E para quem está chegando agora e ainda não sabe o que a Ziv faz, nós somos uma empresa altamente especializada em simplificar a rotina de trabalho das empresas. Nós possuímos softwares low-code que fazem verdadeiras transformações na forma como as empresas trabalham, tornando a rotina muito, muito mais eficiente. Mas agora também chega, vamos direto ao que interessa, né? Para dar início ao nosso evento de hoje, com o grupo Build Vita, eu queria chamar o Davi para ser o nosso anfitrião do dia. Davi, bom dia. É contigo agora. Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Me escutam bem? Se possível, coloca ali no chat. A gente está muito feliz aqui de iniciar essa semana dos ninjas de transformação de processos, e convidamos clientes muito especiais para compartilhar com vocês um pouco de como ser um ninja, né? Como fazer essa transformação de processos, usando a nossa plataforma, a plataforma Ziv, e permitindo uma transformação rápida, de qualidade, de percepção de valor. E hoje a gente vai falar com o pessoal da Build Vita, que é uma construtora e incorporadora que nasceu em 2007, em Ribeirão Preto, no interior aqui do estado de São Paulo. Terra boa, não sei se vocês conhecem, né, mas é a terra do chopp, né, terra de calor, é um lugar delicioso. E a Build Vita, ela foi desenvolvendo foi crescendo, né, de 2007 para cá, e já expandiu a sua atuação para mais de 14 regionais aí no estado de São Paulo, está em Minas, está em Franca, em Araraquara. Eu sou aqui de Sorocaba e vi que eles já chegaram aqui também, enfim, uma expansão enorme, e eles já tendo aí no portfólio mais de 7 mil unidades lançadas, quase mais de 60 empreendimentos, enfim. Eu não vou ficar me estendendo aqui muito nessa explicação, porque a Mari e a Carol vão falar para vocês muito melhor do que eu sobre a Build. Então, eu vou aproveitar o momento para chamar a Mari, para chamar a Carol. A Mariana Trindade, ela é a coordenadora de planejamento do grupo Build Vita. Ela é responsável por áreas de RPA, parte de robotização, parte de processos, indicadores do CSC administrativo e financeiro. Ela é formada em engenharia da computação, tem MBA em gestão de projetos. E a Carol é analista de processos, lá da Build Vita. Ela é responsável pelo projeto de implementação, pela criação dos novos fluxos e manutenção dentro do Ziv. Ela é formada em administração de empresas, são especialistas e ela é também especialista em melhoria contínua. Bom, isso é só um resuminho do currículo delas, do que elas fazem. Eu sou fã das duas, né? A gente vem falando aí há pouco mais de um ano, e o que elas fizeram nesse intervalo de tempo foi fantástico. Vou passar a palavra para elas, porque elas vão contar um pouco de como elas fizeram todo esse processo de transformação, e a gente vai ter aqui uma excelente oportunidade para trocar informações. Pessoal, usem a área aí de baixo do Zoom de perguntas e respostas, Q&A. Coloquem ali as suas perguntas, a gente vai estar monitorando as perguntas que vocês fizerem, para que no final a gente possa interagir aí com a Mariana e com a Carol. Mari e Carol, é com vocês. Meninas, a gente não está escutando vocês. Agora está escutando? Então, vamos lá. Obrigada aí pela apresentação, Davi. Vamos só compartilhar a tela aqui para ficar mais fácil a apresentação, já começando. Bem, o Davi aí já falou um pouquinho do grupo, né? Então, vou apresentar um pouquinho aqui a empresa. A gente é o grupo Build Vita, temos mais de 2.000 colaboradores diretos, tá?
aproximadamente aí 6 bi de VGV lançado em unidades, mais de 26 mil unidades lançadas e 14 mil unidades entregues. Além do incorporador, a gente tem algumas outras empresas, que é a FELI, que é a parte de financiamento, a FEGIC, que é investimento, a Veraz, que é corretora e seguradora, a Próxima Porta Imobiliária Digital, a TR, que é para empreendimentos planos, né? Não é vertical. E no finalzinho eu vou falar um pouquinho do nosso CSCI, que virou uma unidade de negócio recentemente. Então, como o Davi falou, a gente está em tem várias regionais, né? O nosso CSC está aqui em Ribeirão Preto. A nossa o que os sócios estimam é a gente abrir mais ou menos umas 2 regionais por ano. Então, a gente está crescendo aí exponencialmente. Então, por isso, a gente tem muita necessidade de organizar nossos processos agora e melhorar a eficiência das nossas execuções. Bem, aqui é um pouquinho dos nossos números, né? E do nosso escopo, do nosso CSC, aqui os números fechados de 2020. Eu trouxe só um número aí de 21, que é o número de CNPJs que a gente gerencia. Então, a gente tem aí mais de 25 mil processamento de folha, 7.200 pontos processados, entre outras, e o escopo do nosso CSC tem a parte de administração pessoal, contabilidade, financeiro, fiscal e a minha área aqui, que é a parte de RPA. Então, todo esse escopo aqui está dentro da mesma gestão. Então, aqui eu vou começar a falar um pouquinho da nossa jornada, né, da nossa virada tecnológica. Então, a gente começou em 2018, em novembro, no final de 2018, para a gente precisava melhorar ali nosso grau de eficiência aqui dentro do CSC, a volumetria ali estava subindo, e a gente precisava melhorar, e a gente não queria ficar fazendo muitas contratações, tá? E foi quando a gente viu sobre o RPA, né, que é a parte de automação dos processos. Então, a gente começou com o RPA lá no final de 2018, em meados de 2019, a gente já estava concluindo o projeto de RPA, só que a gente viu que o projeto de RPA, a gente entregava algo automatizado, mas a gente precisava estruturar o processo. Então, a gente começou a fazer RPA com planilhas, mas o processo não estava bem estruturado, a gente precisava estruturar. Então, em janeiro, criou-se a área de excelência operacional, que é a que eu sou a coordenadora atualmente. Mas a gente precisava melhorar. Por quê? Porque o RPA, a gente melhorou algumas atividades, mas a gente não melhorou o processo efetivamente. Então, o que a gente precisava? Gerenciar as demandas, controlar elas, mapear os processos, criar um catálogo de serviço, e a gente não queria mais departamentalizar as nossas atividades, a gente queria que o cliente visse tudo como uma visão end-to-end. Foi quando a gente começou a ter a necessidade de ter uma ferramenta para gerenciar as nossas demandas, mas não gerenciar uma atividade, a gente precisava gerenciar o processo end-to-end. Foi quando a gente fez a POC, com várias ferramentas, entre elas a Ziv, e a gente optou pela Ziv. Por que a gente optou pela Ziv? Assim como a gente fez o projeto do RPA, a gente não queria que ter uma ferramenta que a gente tinha dependência tecnológica do fornecedor. A gente queria que nosso time interno conseguisse desenvolver dentro dela. Por quê? Porque aqui, e acho que a maioria das empresas atualmente, a gente muda o processo muito rapidamente. Então, hoje, a gente não tem medo de errar. Então, assim, a gente entrega alguma coisa, se tiver errado, a gente já vai lá e já muda. Então, foi quando a gente fez a escolha da ferramenta, em março de 2020. E em agosto, a gente começou o projeto da implementação da ferramenta, que a gente fez todo o treinamento interno aqui, e a Carol vai contar um pouquinho aqui como que foi nosso projeto. Carol, a gente não te escuta.
Carol, a gente não está te escutando. Carol. Até o final do mês, para a gente adequar todo o comercial. Carol, eu acho que a gente não tá te ouvindo. Só um segundinho, pessoal. Problemas técnicos acontecem, né? Segundo que a gente vai ajustar com a Carol, a gente já volta. Pedidos soltos. Não escutamos. Estão me escutando, pessoal, agora? Perfeitamente, agora sim. Estão me escutando agora, né? Tudo certo. Sim, agora sim, Carol. Voltando. Calma aí agora. Voltando aí, desculpa o problema, a gente trocou de lugar. Bom, então eu vou explicar aí como que aconteceu a implantação aqui na Build, né? Lá em agosto a gente estava com uma área do CSC que continha administração pessoal, contábil, financeira e fiscal, em média aí de uns 80 colaboradores, 498 CNPJ gerenciados, e um sistema de chamados dividido por área. Então, a gente tinha um sistema de chamado para o cliente aqui, porém, cada departamento, cada área, ela tinha um site específico. Então, o cliente ele não tinha uma visão do serviço que ele estava solicitando. Ele tinha que fazer um pagamento, então ele tinha que abrir um chamado no fiscal, abrir um chamado no financeiro e correndo aí entre as áreas. Isso dava bastante dificuldade aqui para o pessoal para fazer as operações. A gente não conseguia ter um gerenciamento das atividades, porque como elas não estavam linkadas no processo end-to-end, a gente não conseguia mensurar SLA e volumetria, e a gente tinha um NPS aí de 49. Esse NPS, ele era medido por uma ferramenta do grupo, onde ele era bem focado em colaboradores e não no serviço. Então, o cliente, se ele solicitava um serviço, ele precisava entender quais áreas estavam executando aquilo e fazer a avaliação do NPS no momento que ele quisesse ali, sem aquilo estar vinculado com uma prestação de serviço de fato. Então, a gente tinha um NPS bem baixo, assim, estávamos tentando melhorar isso aí. E a estrutura de implantação era uma equipe de processos com 3 pessoas e uma equipe de RPA integrações com 4 pessoas. Ninguém tinha conhecimento aí
de ferramenta BPMS, a gente ainda não tinha trabalhado com isso. Acho interessante falar que toda a nossa equipe, assim, acho que 80% veio da operação, então, nós éramos diárias do CSC, e a gente veio da operação para estudar como fazer essa implantação e começar a estudar a Ziv, que era a ferramenta que tinha sido definida. E aí foi passada uma meta, que era fazer a virada de chave aí em 3 meses, uma meta extremamente desafiadora, porque a gente não conhecia o sistema, não sabia como funcionava. Porém, a gente não queria que o usuário, o cliente, tivesse um período muito longo utilizando 2 sistemas. Então, utilizando o sistema de chamado antigo e utilizando a Ziv. A gente queria fazer a alteração de uma forma rápida para impactar menos o cliente e a operação também, para não atender dois chamados, um em cada plataforma. O desafio maior aí era conhecer e estudar como que a gente ia fazer isso. E para isso a gente definiu algumas diretrizes. A sintonia da equipe, acho que foi o principal. Está todo mundo extremamente alinhado com as priorizações, com o cronograma de como a gente tinha estudado para fazer a implantação. O apoio da autogestão, então isso vem de cima, isso é uma determinação do nosso gerente, da diretoria, de como que isso precisava ser feito. A gente pensou em fazer a migração gradual por área, já que cada área tinha um sistema, um site diferente de chamado, a gente ia derrubando um por vez, e para colocar no final do ano aí tudo dentro da Ziv. O maior desafio aí que a gente tinha definido era unificar os processos, então pegar um processo end-to-end que tinha chamado em vários lugares e conectar eles, então conectar todas as áreas, e implantar uma pesquisa de NPS que fosse por serviço, então que a pessoa estivesse avaliando o serviço. Eu acho que o maior ponto aí é a gente mostrar para o cliente o serviço e não mais a operação. A gente conseguir fazer uma mensuração do que a gente estava prestando mesmo. E para isso a gente teve assim que contar com um apoio enorme da Ziv, com os hands-ons que a gente teve, a equipe de suporte que a gente conseguiu contratar, o chat, que foi uma super mão na roda aí para o dia a dia. Foi um prazo muito curto, então a gente tinha que ter uma assistência aí quase que imediata, quando a gente tinha dúvida ou quando acontecia alguma coisa. E nossa equipe aí de CS que atendeu a gente, com a experiência do cliente, também deu um super apoio, priorizando as demandas que a gente precisava que priorizassem. Então, esses aí foram os pontos principais. Carol, eu não sei se todo mundo que está assistindo... Vou contar um pouquinho da jornada, como que ela aconteceu. Então, lá em agosto, a gente começou a estudar a ferramenta e ver como que a gente ia implantar isso de fato. Em setembro, a gente pegou todos os sistemas de chamados que a gente tinha e fez um levantamento de todos os serviços prestados. E começamos a implantação no mês 10, com todas as áreas. Então, as áreas, elas não têm conhecimento em processos, por isso que a gente tinha que dar esse suporte para elas entenderem como iria funcionar a partir dali. É uma alteração bem grande a gente mudar de um sistema de chamado simples para um BPMS, então a gente teve que explicar exatamente como que aquilo iria funcionar e levantar o processo corretamente. Fizemos tudo isso em 3 meses, foi bem insano, a gente batalhou bastante aí com todo mundo, mas a gente conseguiu implantar. Em janeiro a gente deu go live com mais de 80 processos publicados, uma mudança total de sistema, ninguém mais utilizava o sistema anterior, isso foi lembro que a gente voltou das férias aí do final do ano, já estava com a Ziv no ar. Foi um sucesso até para os clientes, eles falaram bastante que estava mais fácil, mais visual,
E aí a gente começou a fazer as melhorias que a gente queria. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas é importante lembrar que nessa hora não era o momento de fazer grandes mudanças no processo. A intenção exclusiva era virar a chave do sistema e depois a gente ia ver as melhorias no processo, o melhor jeito de montar aquilo dentro da ferramenta. A intenção era virar. Virou, depois a gente pensava no que a gente ia fazer. Então, em janeiro, a gente começou a pegar o NPS que a gente colocou em cada chamado e avaliamos aí que deu 77 o NPS, já deu uma nota bem diferente da forma como ele estava sendo avaliado anteriormente. A gente tinha 37% de retorno, que é um valor alto. Em janeiro, a gente estava aí com mais de 2.000, quase 3.000 chamados por mês. Em fevereiro, a gente começou a atender algumas áreas externas ao CSC. Então, algumas áreas começaram a gostar da ZIV e pedir para a gente montar os processos para eles, atendendo aí as demandas das áreas de negócios do grupo. E no mês 4, a gente começou a fazer todas as integrações. A gente já havia vindo estudando as integrações aí desde janeiro, mas no mês 4 a gente estava aí com uma visão de 108 fluxos publicados, 2 hiperautomações, são mais de 4.000 pagamentos por mês via Orquestra, então a área cliente, ela lança tudo no Orquestra. Gente, tem hora que eu falo ZIV, tem hora que eu falo Orquestra, porque eu ainda tô acostumando. Mas foram mais de 4.000 pagamentos aí por mês via ZIV, mais de 30 cadastros de fornecedor por dia automatizados, porque a gente não tem 100% de interação humana. No mês 7, a gente tinha feito alguns trabalhos com o NPS, então com a equipe de marketing do grupo, a gente fez algumas alterações, forma de perguntar qual que é a forma mais correta, em que momento que o cliente tem que receber aquela pesquisa. A gente fez algumas melhorias e nosso NPS subiu para 97 com 55% de retorno. Nessa época, a gente já estava com... mês passado, a gente já está com mais de 12.000 chamados por mês. E o jeito que a gente recebe essa pesquisa hoje é, assim, excelente, porque como a gente recebe por processo, a gente consegue criar um gerenciamento ali das melhorias muito valioso, de entender o porquê que aquele processo deu, aquele chamado deu errado, a pessoa consegue explicar ali, a gente consegue fazer uma gestão de melhoria em cima disso. E aí, onde que a gente se encontra hoje? Hoje a gente tem mais de 120 fluxos publicados, muitos deles não são do CSC+, a gente já atende bastante áreas de negócio e clientes fora do grupo Buildvita, que aí entra na questão da criação da unidade de negócio, que a Mari vai explicar um pouquinho mais para frente. Vários processos versionalizados, eu acho isso muito importante, porque com aquela meta do começo de não criar grande melhoria no processo, a gente versionalizou muita coisa, então a gente tem um conhecimento hoje que a gente olhando num processo que a gente colocou em produção lá em janeiro, a gente já quer mudar tudo, de tanta coisa que a gente já aprendeu, nova da ferramenta, porque não dá para aprender tudo em um mês, então o conhecimento que a gente tem hoje é muito maior e muito valioso. E hoje a gente está com várias integrações via API com diversos sistemas, que o Orquestra ele nos permite isso, o atendimento para o cliente externo e a criação da unidade de negócio aí que eu vou deixar para a Mari. Falando um pouco dos tipos de desenvolvimento que a gente tem hoje, então a gente, desses 120 processos publicados, a gente tem muitos processos low-code, por exemplo, o processo de admissão, que toda a parte de envio de documentos dele, hoje, a admissão do grupo mesmo, com mais de 2.000 colaboradores, é feita por ele. Não tem
desenvolvimento técnico nenhum. A gente fala que só a equipe ali de processos conseguiu colocar ele em produção. A gente tem hiperautomações. Então, a gente tem um sistema, hoje a gente trabalha com 2 sistemas. Um é o Mega, que ele não nos permite fazer nenhuma conexão via API. Então, a gente tem essa hiperautomação do cadastro de fornecedor com o Mega, que é feita com RPA, então robô, e ela é 100% processo, a gente não tem interação humana aí, só quando acontece algum problema mesmo. E aí, o outro sistema que a gente tem, que é o OMIE, que ele já nos permite API, então a gente já tem uma integração totalmente via API. É o mesmo processo, teoricamente, porém, dependendo da ferramenta que a gente usa externa, é o que nos permite fazer. Então, os 2 cadastros de fornecedores são totalmente automáticos, só que um é via API, o outro é via automações. Então, a gente tem bastante, assim, tipos de processo. Aí, a gente teve algumas lições aprendidas nesse tempo. Então, foi o que eu falei, não era um momento de grandes melhorias, a gente tinha hora que queria entregar uma coisa muito bonita e a gente estava sem tempo, a intenção era fazer rodar do jeito que estava, e a gente colocou isso na cabeça. Utilizar o que tínhamos e entregar o MVP de cada processo, então a gente não ia conseguir estudar a ferramenta inteira e entender como todas as possibilidades que a ferramenta poderia nos servir. Então, a gente utilizava o conhecimento que a gente tinha ali e colocava o processo em produção. Antes feito do que perfeito, mas nunca de qualquer jeito. Então, também nessa teoria aí do vamos entregar, vamos fazer o negócio acontecer e depois a gente melhora. E com isso, a curva de aprendizado contínua e crescente. Até hoje, a gente tem muito contato com o pessoal do suporte, com o pessoal do hands-on, porque toda hora a gente está aprendendo uma coisa nova, a gente quer colocar em prática, tem os materiais, e a gente vai aprendendo muito. Foi o que eu falei, que tem hora que a gente olha um processo que a gente colocou lá em janeiro, a gente olha e fala, meu Deus, dá para fazer 1000 coisas aqui, dá para fazer 1000 melhorias, aí a gente pega e versionaliza ele, coloca nosso novo conhecimento e vai melhorando todos os processos. Falar um pouco sobre a gestão da operação, que a gente não tinha anteriormente. A gente conseguiu, via API também, criar alguns painéis no Power BI. Então, a gente já tem um painel do NPS, com todas as informações crescentes. A gente tem o NPS ali por processo, a gente tem por serviço, por tipo de serviço, quantos detratores tem, a gente tem um acompanhamento bem legal. A gente tem painel de pendência, então apontamento das atividades que não foram entregues dentro do prazo, que estão pendentes hoje, então a visão é focar no dia, o que a gente precisa entregar hoje que não está no prazo. E aí a gente tem um painel de controle, que é o que já aconteceu. Então, esse processo aqui, o SLA dele está saindo muito, essa tarefa, ela está destoando das outras, a gente precisa mudar isso, ver o que está acontecendo na operação. Então, o controle é uma visão já do que aconteceu e a pendência é uma visão mais do hoje. Mari, acho que é o próximo. Aí a Mari vai falar um pouco das nossas conquistas. Vocês me escutam? Aqui eu vou falar um pouquinho das nossas conquistas, né? Nada como números aí para provar aí que a gente está indo para o caminho certo. Então, como eu falei anteriormente, a gente começou ali na jornada em 2018, que é onde a gente viu que a gente tinha necessidade de melhoria, tá? Então, eu comparei aqui os 2 primeiros trimestres, que é onde eu tinha os números já fechados aqui. Então, a gente subiu 135% a quantidade de CNPJs gerenciado, subiu a volumetria nossa aqui do CSC em 78%,
A quantidade de colaboradores, a gente subiu 44%, tá? E essa maior quantidade de colaboradores aqui que a gente subiu foi principalmente da minha área, tá? Na operação a gente não subiu tanto assim, percentualmente. A produtividade a gente aumentou em 24%, e aqui o custo da nossa transação do CSC ela diminuiu em 17%. Então, isso prova que a gente está indo para o caminho certo, a gente está conseguindo absorver a operação sem ter que fazer grandes contratações, né? E sendo de uma forma mais tranquila aqui para o CSC. E com isso, o NPS nosso, que é a satisfação do cliente, então, quem que é os nossos clientes? São as áreas de negócio, né? Então, as engenharias, quem é as obras, entre outras áreas de negócio aqui dentro do grupo. Então, a gente subiu de 49, que é quando a gente tinha aquela outra ferramenta que a Carol falou, para 91, né, o acumulado de 2021. Então, a gente teve um grande ganho aí na satisfação do cliente também. Então, a gente teve uma melhoria no nosso custo de transação e um ganho bem perceptivo aí na satisfação do cliente. Bem, e com isso que a Carol falou anteriormente, né, a gente saiu de 2020 com foco em produtividade e foco no cliente. Então, ali mostra que a gente aumentou o nosso percentual e foco no cliente com NPS maior. E com isso, em 2021, a gente deixou de ser CSC e viramos uma unidade de negócio do Grupo Buildvita, que é a Enkel, tá? E ali está todo o nosso escopo, tá? Que é gestão de atividades de administração pessoal, fiscal tributária, atividades financeiras, atividade de controladoria, gestão de atividades paralegal e consultoria em transformação digital, que é tudo isso um pouquinho que a gente falou. Desculpa ali no post-it aqui, acabei esquecendo de atualizar. Hoje a gente está com mais de 570 CNPJs gerenciados do grupo e a gente já está com 10 clientes externos que são fora do grupo, tá? E tudo isso a gente faz com pessoas, né? Que sem pessoas a gente não consegue essas melhorias, melhoria no processo e nas automações, tá? Então, com isso a gente deixou de ser uma área, né, um departamento da empresa e viramos uma unidade de negócio, tá? E aqui, né, o nosso time. Então, a Carol mostrou ali que a gente tinha 3 pessoas de processo e 4 de automação, mas à medida que a gente foi mostrando as entregas, que a gente foi mostrando as melhorias aqui para o CSC, as áreas de negócio, né, da empresa começaram a pedir o mesmo trabalho também. Então, hoje a gente tem várias pessoas alocadas, então aqui o Rit, a Sara e o Lucas são full-time alocados para as outras áreas. A gente precisou aumentar o time por conta disso. Hoje a gente não atende só a Enkel, então a gente atende tanto as áreas de negócio como os clientes externos também, tá? E a gente nunca para. Então, agora a gente começou com consultorias, então a gente já está com alguns clientes aí para a gente dar consultoria nessa parte de melhoria contínua, BPMS junto com a automação, que a gente viu que é um nicho de mercado que hoje ou se fala de BPM ou se fala de automação. Então, a gente já está vendo isso dentro do grupo, várias áreas de negócio nos procurando para a gente propor essas melhorias, porque hoje a gente está numa crescente bem exponencial e a gente precisa dessas melhorias para dar esse crescimento sustentável para a empresa, tá? Que nem a Carol falou, todos os processos que a gente implementou lá em janeiro, a gente está revisitando, a gente está vendo o que a gente pode melhorar, tanto com a operação quanto para a visão cliente também. E é um processo que eu falo, a gente nunca pode deixar de olhar e nunca para de estar fazendo. E isso é um dos grandes diferenciais que a ZIB nos proporcionou por
nossa equipe conseguir dar manutenção nesses processos. Bem, agora eu vou deixar um tempinho aí para dúvidas. Tá? Aqui está o contato meu, da Carol e do Fazolino, que é o nosso gerente executivo aí, que começou lá em 2018 aí para ver as melhorias, como a gente melhorava nosso grau de eficiência. Então, abertas para perguntas. Muito bom, Carol e Mariana. Foi bem enriquecedor escutar sobre o caso, né, o case de sucesso de vocês. Acho que, até pela nossa experiência em implantar 80 processos neste intervalo de tempo que vocês se propuseram, né, é super desafiador e eu pude acompanhar de perto que deu certo, que é possível, basta unificar a estratégia adequada, colocar as pessoas, né, empenhadas ali, entregar o resultado, e foi um super sucesso. Então, eu estou começando a ver aqui as perguntas que foram enviadas. A primeira, a Brenda perguntou quantas pessoas foram envolvidas, vocês acabaram respondendo isso já no meio da apresentação, né? Mas só para reforçar, vocês, quando começaram o projeto, vocês tinham 3 pessoas em processos e quantas em RPA, em automação? 4, né? 4. Eu acho que eram 4 pessoas. O pessoal de processos, a gente tinha conhecimento assim de modelagem de processo, então Visage, usava alguns sistemas para desenho, e o pessoal aí técnico também, sempre numa curva de aprendizado crescente, ninguém entrou sabendo, tá? Então, a equipe que a gente implantou foi essa. Hoje a gente já cresceu bastante. Legal. E se você pudesse compartilhar, como é que foi um pouquinho mais de informação sobre a capacitação? Como que vocês fizeram? Vocês usaram, no nosso caso, a gente decidiu, através da universidade, vocês contarem com algum apoio do nosso time de hands-on, mas compartilha um pouco mais dessa experiência. Foi fácil? Como que foi? Quando a gente fez o projeto de RPA, a gente viu que era muito importante a gente ter o conhecimento interno e não deixar conhecimento 100% na empresa, né? Na ZIV, neste caso. Então, o que a gente fez? A gente disponibilizou, né? A ZIV disponibilizou, foi um mês, né? Da universidade, a gente ficou um mês estudando antes de fazer o hands-on. E começamos a fazer alguns testes internos de alguns processos simples e fomos aumentando a complexidade. E toda vez que a gente aumentava a complexidade, não sabia, né, que dava uma tela azul, a gente solicitava 1 ou 2 horas ali da ZIV e ali eles resolviam problemas em conjunto. Então, a gente nunca era um ou outro. Sempre que a gente tinha algum problema, o hands-on era utilizado para a gente resolver aquilo em conjunto. Então, eu falo, a ZIV é muito parceria mesmo, porque a gente nunca está assim, um ou outro, a gente sempre está um do lado do outro. Muito bom. Para quem está ouvindo a gente aí, só complementando um pouco, quando a gente fala da universidade, é porque a ZIV disponibiliza os treinamentos das nossas plataformas, todas na Universidade ZIV, um treinamento online, EAD, e, enfim, a gente entende que o cliente, se quiser ter a liberdade para ele mesmo desenvolver o processo, não precisa depender de serviços nossos. Assim como a Mari e a Carol falaram, elas optaram pela liberdade, por manter o conhecimento dentro de casa, então foram atrás da capacitação, fizeram os treinamentos e para aqueles pontos em que precisam de um apoio, uma mentoria, um direcionamento, usaram do serviço de hands-on, que é uma oferta que a gente tem, onde, enfim, especialistas nossos ajudam o cliente a ter sucesso, né, a alcançar o objetivo que ele tem ali. Então, foi a estratégia da Build Vita, deu muito certo, né, eu acompanhei de perto e vi que realmente funcionou muito bem. Empenho deles, algum apoio nosso, mas o maior mérito, claramente, foi deles aí na construção da estratégia para alcançar o resultado que eles tinham estabelecido como meta. Eu estou vendo aqui uma segunda pergunta da Maria Luísa. Ela está perguntando como foi o processo de gestão de mudança. Eu acho que vocês falaram um pouquinho sobre isso, mas acho que era legal entrar um pouco mais. Então, como foi o processo de gestão de mudança, saindo do modelo anterior que vocês tinham para este modelo? E quais foram os maiores desafios nesse sentido?
assim, você já tinha um prazo exíguo ali, né? Um prazo bem delimitado. Mas acho que é legal falar, então, como que foi. Ó, entrou a solução nova. O que aconteceu? Como que vocês cuidaram dessa gestão de mudança? Eu acho, Davi, que isso é desafiador até hoje, tá? As pessoas, a mudança ela não acontece de uma hora para outra e a operação também ela vai aprendendo, mas com apoio assim da alta gestão para entender que aquilo vai acontecer, não tem assim uma outra alternativa e orientando a área. A operação hoje ela não tem o conhecimento de processos que a gente tem, então é muita questão de orientação e de estar sempre ali do lado, nossa área está sempre do lado para dar suporte, tirar dúvida, isso é toda hora e acredito que não acaba, vai sempre ter gente com dúvida de como que funciona, dúvida do que a gente pode alterar, e a questão é a parceria mesmo com a operação. E foi muita questão de comunicação, porque aqui, como vocês viram, a gente está segmentado fisicamente em vários lugares, e hoje tem vários métodos de comunicação, né? Então, tem o WhatsApp, a gente tem o Teams, a gente tem o Yammer, e-mail, e a gente incansavelmente mandava para todos meios de comunicação para chegar a informação, seja por qualquer um dos meios, para todo mundo, porque no começo até as pessoas, mas não sabia, que não sei o que e tal, então a gente, sim, incansavelmente a gente mandava 1, 2, 3, 4, 5 vezes a informação em N canais de comunicação aí para chegar em todas as pontas e todo mundo saber o que estava acontecendo. Outra coisa que a gente fez, que eu acho que foi muito válido, foi criar uma central de atendimento do CSC. Então, para as pessoas elas não procurarem mais as áreas para tirar dúvida dos processos. Então, nossos clientes hoje, eles procuram a central de atendimento, a gente chama aí de Lina, não é um robô, são pessoas que atendem, mas a gente criou uma persona para ela e está super dando certo. As pessoas recebem bastante dúvidas e ali eles vão conseguindo liquidar tudo já, fazer um acompanhamento. Perfeito, muito bom. Qual que é o nome da persona? Lina. Lina, legal. Muito bom. Pessoal, quando vocês falaram lá no início já da apresentação sobre NPS, surgiu dúvida. O Alcides perguntou o que é o NPS, né? O que é o NPS 77? O que é o NPS 97? E teve uma troca ali, o pessoal foi trocando mensagem, foi explicando o que era o NPS, mas se vocês puderem só dar uma rápida passagem, explicar em linhas gerais o que é o NPS, o que significa esse salto do número original que vocês mediram para esse resultado 97, que eu particularmente acho espetacular, depois eu vou dar também. Então ele fez essa pergunta, pediu, né, perguntou o que é essa diferença, e aí no final ele fez um comentário, depois das trocas de mensagens, que foi basicamente o seguinte: então vocês medem o real benefício da automação, não por redução de tempo, melhoria da organização, melhoria do controle, e simplesmente pela satisfação do usuário. Então, se puder, explicar um pouquinho sobre o NPS, o que é o salto e se o que ele perguntou aqui é real, se vocês estão, na verdade, avaliando a satisfação do usuário unicamente. Quais são os outros indicadores, de repente, que vocês têm? Talvez seja isso também que ele queira saber. Bem, aqui é um conjunto, tá, de indicadores, mas o grupo em si tem um viés muito forte de ver o cliente, né, de ter a satisfação do cliente, não só o externo, né, como o interno. Então, é muito forte isso dentro do grupo e muito importante também para os donos da empresa, para os sócios. Então, além de um conjunto que a gente precisa ver custo, a gente precisa ver se nossa operação está rodando, qualidade, entre outras coisas, mas a gente precisa saber se o cliente está satisfeito ou não. E quando a Carol falou ali que a gente saiu do NPS de 49 para 97, que a gente está no último mês, o acumulado acho que está 91, se eu não me engano, são muitos números aí, porque
Tem alguns processos que a gente criou um painel, né, de NPS, tem alguns processos que a gente faz a melhoria e a gente fica olhando se essa melhoria teve eficiência ou não. Qual foi essa eficiência? Se a gente está sendo mais rápido, se o cliente está mais satisfeito e se a gente está sendo mais barato. Então, são um conjunto ali de ferramentas, de indicadores que a gente utiliza no processo em si. Mas o NPS é muito importante para o grupo, né? Que nada mais é do que os promotores e os detratores dos nossos serviços. Então, cada entrega, a gente vê se aquela entrega a gente deixou uma pessoa satisfeita ou insatisfeita. Então, por isso que é algo muito, é um indicador muito forte aqui para a gente. Ele mede exclusivamente a satisfação do cliente. A primeira pergunta do NPS é sempre o quanto que você indicaria nosso serviço para uma outra pessoa, e a pessoa avalia isso de 0 a 10. Então, é para entender se ela está satisfeita com aquilo que foi prestado para ela. Talvez o que ela quer não é prazo ou qualidade, então é pelos critérios do cliente e o serviço que a gente está prestando. E todos que são detratores, né, eles deixam mensagens, né, do que ele não gostou, e a gente lê todos e procura todas as pessoas que foram detratores para saber o que a gente precisa estar melhorando. Perfeito. Aqui na Ziv também acredita bastante no NPS, a gente usa também como uma métrica de avaliação de nível de satisfação. E só para ter um parâmetro, pessoal, eu não lembrava exatamente qual era o NPS, mas uma das empresas que é mais reconhecida por qualidade de atendimento no país, e é muito falada, coloca isso muito na mídia, é o Nubank, né? O banco, o Nubank. Eles abri aqui agora um artigo de 2 de agosto, onde eles dizem que eles têm um NPS de 87. Então, um NPS como o de vocês é um NPS altíssimo, fantástico. Então, o salto que vocês deram foi muito grande, sustentar esse nível de qualidade aí que é o desafio, mas parabéns, porque realmente é algo bastante fora da curva. Então, fico bastante feliz com isso. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, vamos aproveitar o nosso tempo. Eu estou aqui com uma pergunta que o Marcelo fez, só não ficou claro para mim se a pergunta é para a Ziv ou para a Build, ou talvez para a Enkel, né? Acho que pode ser para a Enkel. Ele está perguntando o seguinte, vocês têm clientes do segmento incorporação? Então, a Enkel, que foi lançada, né, a partir desse movimento todo de automação, vocês já estão dentre aqueles 10 clientes, algum desses clientes é de incorporação? Bem, o nosso foco é incorporação, o nosso foco, na verdade, é o nosso ecossistema em si, é o que a gente entende, né, porque é um mercado bem diferenciado, tem assim, a gente não é faturamento, a gente tem carteiras recebíveis, entre outras coisas. A gente trabalha muito com a parte de empreiteiros, parte de incorporação, então, incorporação em si, a gente não tem cliente efetivo, mas a gente já tem algumas propostas rodando. O nosso CNPJ, na verdade, saiu o mês passado, então é tudo bastante recente. A gente tem um fundo aqui de investimento do grupo, que também atende o mercado de incorporadores, que está trazendo alguns clientes nossos, que é onde a gente já está fechando novas negociações, e que daí a Ziv vai nos apoiar aí nos desenhos de processos desses novos clientes. De incorporação que a gente está atendendo ao próprio grupo, como a gente já havia falado que a gente atende áreas de negócio dentro do grupo, antes a Ziv a gente tinha colocado só no CSC, hoje a gente já foi na área de negócio da incorporação mesmo do grupo, e a gente já está criando alguns processos para eles. Não tem nada em produção, eu acho. Assim, tá? Então, temos em produção, mas é interno do grupo Build Vita. Mas é a parte de incorporação. Muito bom. Vocês veem que legal, gente. A Build Vita, quando nos procurou, buscava uma solução para atender a sua demanda interna. E a partir da evolução do que eles construíram, a inteligência e o conhecimento de negócio deles, usando a nossa plataforma e outras, né? Foi uma composição, eles identificaram uma oportunidade de negócio e foram para o mercado. Né? Então, agora estão atendendo outras empresas com esse foco, né? Fantástico, fantástico.
Marcelo, espero ter respondido, que a gente tenha respondido. Caso tenha ficado alguma dúvida, volta lá, digita novamente que a gente devolve. Tem duas pessoas, o Marcelo novamente e a Caroline do Nascimento, perguntando se a Build já possuía os seus desenhos, seus processos desenhados, ou com fluxograma, ou no caso da Carol, ela está perguntando se os processos já estavam mapeados em outra ferramenta. Não. A gente nunca teve nenhum processo desenhado, assim... A gente tinha só, assim, do grupo em si, a gente tinha só os processos que são auditados, tá? Então, que a gente passa por algumas auditorias, isso a gente já tinha desenhado, mas a gente não usou, a gente foi direto para o To-Be, a gente não perdeu tempo com o Exis, e fomos direto com o To-Be para não perder tempo mesmo. Então, a gente já foi, que nem a Carol falou, com as melhorias, com as simples melhorias, para depois olhar ali com uma lupinha e fazer outras melhorias. Hoje a gente pega dados, estatística, a gente usa outras ferramentas para ver performance de equipe, entre outras coisas, mas no Go Live ali a gente não estava preocupado com isso, a gente já foi direto para o To-Be ali, simplista, para depois ir e fazer o detalhamento micro ali. Por isso que a gente acha que tem tanta personalização dos processos, a gente fez ali uma coisa bem o que precisa para funcionar, não tinha desenho, vamos pegar o que a operação faz e colocar lá. Hoje o processo de férias, ele está 100% na Ziv já, ainda mais a gente teve o plus ali da pandemia, então alguns processos que aconteciam de uma forma, a gente nem podia cogitar por conta de documento físico, então a gente teve que partir para um To-Be, assim, 100%. Muito bom. A gente, aqui na Ziv, a gente vê essa como válida também. Muitas vezes você precisa do resultado, você precisa digitalizar um processo e não necessariamente você precisa colocar o processo perfeito no ar. Acho que a linha que vocês colocaram, que o melhor perfeito feito, o imperfeito feito do que o perfeito não feito, ou algo do tipo, É isso aí mesmo. traz muito resultado, né? Nós temos uma estratégia também na Ziv de implantar serviços, uma versão, uma abstração, uma versão simplificada de processos e que permite essa implementação rápida, né? Automatizar processos de uma forma muito rápida. Talvez não exatamente com todos os detalhes que cada processo mereceria, mas já obtendo resultado, obtendo valor e obtendo informações que te permitem olhar dentre aqueles vários processos e falar, bom, agora eu sei que esse é o que dá mais problema, então eu vou investir mais nesse para personalizar, para customizar, para ir no nível de profundidade. Enfim, entregamos tanto a solução totalmente customizada, com toda a personalização, quanto também essa abordagem mais rápida, de implementação rápida, de digitalização rápida de processos. Muito bom. Eu acho que, Davi, só para complementar, esse era o grande desafio, como a gente não tinha como gerenciar as operações, os serviços, a gente tinha que pelo menos colocar em algum lugar para a gente começar a enxergar o que a gente tinha que melhorar nele. Talvez é tempo, talvez é informação, a gente não tinha ideia assim, de onde a gente começar a melhorar. Por isso que a intenção vamos colocar em produção para a gente gerenciar e aí sim a gente cria melhoria, porque senão a gente começa a criar melhoria da nossa cabeça que não vai fazer efeito nenhum para o cliente. Então, a parte de gestão aí para a gente conseguir fazer isso é fundamental. Perfeito. A Catarina, ela perguntou, olá pessoal, fiquei com uma dúvida, qual era a experiência anterior dos profissionais que atuaram na automatização de processos? Como foi a capacitação? Se vocês podem contar um pouco mais. Acho que a gente acabou falando um pouquinho sobre a capacitação, a gente contou um pouquinho mais, só para reforçar, a turma que participou do projeto de implementação, eles eram da área de processos, certo? Bem, a formação do time, vamos pegar, tipo, a Carol era do administrativo, a Bárbara era do financeiro, o pessoal de automação tinha um da contabilidade, um do fiscal. O grupo aqui, ele tem muito forte do recrutamento interno e da capacitação. Então, a gente preferiu investir em capacitação dos colaboradores, tá? Para o crescimento profissional de pessoas que já estavam aqui internamente e queriam
dar um outro foco na carreira, do que a gente investir para a Ziv fazer um desenvolvimento para a gente. Então, isso é do grupo, então essas pessoas vieram de N áreas de negócio, né, de N departamentos para formar o time, e a gente investiu, né, em treinamentos e no hands-on para essa equipe ficar capacitada. Acho que a maior característica de todo mundo era ter interesse, era se interessar no mundo de processos, o pessoal de integração e robô era se interessar no assunto e querer fazer aquilo a profissão deles. Mas a gente saiu de áreas assim que não eram com foco nisso. A minha pergunta, a minha provocação, ela foi proposital. Porque no que a gente acredita aqui na Ziv? A gente acredita justamente nisso. Que você não precisa ser um super especialista, você não precisa ser um técnico altamente especializado, mas se você for, você também vai conseguir usufruir da plataforma. Então, nosso movimento de low code é justamente para poder empoderar profissionais como vocês, e que conseguiram alcançar aí um resultado fantástico no intervalo de tempo super curto. Então, excelente, excelente, e acho que isso só encoraja mais e mais pessoas a se comprometerem, se dedicarem e irem na direção de atingir os seus objetivos. Pessoal, a gente está com um tempo bem exíguo, tem várias outras perguntas, assim, deu uma agitada, perguntas bem provocativas, só que a gente não vai ter tempo para isso, tá? Já tinha combinado com as meninas que se sobrassem perguntas, a gente separaria, enviaria para elas, e a gente vai buscar responder e retornar para vocês na sequência do evento. A gente vai determinar a forma ainda, mas vai retornar para vocês, tá bom? Eu agradeço muito a participação de vocês, eu vou passar aqui a palavra para a Tiele, ela vai dar alguns recados finais, mas já vou também deixar aqui antecipadamente meu agradecimento à Mariana, à Carol e também ao Fazolino, que permitiu que a equipe fizesse o evento aqui com a gente. E foi uma honra, foi um prazer, estou bem satisfeito, acredito que todo mundo que está aqui presente também. Obrigadão, meninas. Se vocês quiserem deixar um recado final antes de eu passar a palavra para a Tiele. Bom, agradecer aí o espaço, Davi, para compartilhar aí como que a gente trabalhou e deixar o canal aberto também para as pessoas. Eu acho que é muito válida a troca de experiência nos processos, então deixar o canal aberto aí para todo mundo que precisar de ajuda e puder ajudar também, que a gente está sempre querendo melhorar aí. Obrigada aí pelo momento aí, obrigada pela parceria, que a gente fala que a gente nunca procura fornecedor, a gente procura aí parceiros, e deixar o canal aberto, né, que nem a Carol falou, a gente sempre está trocando experiências e nada a gente criou sozinho, a gente sempre vai em outras empresas também procurar aí para como sair do zero. Obrigada, Tiele, obrigado, Davi, e vamos junto, que eu sei que temos muito mais aí a fornecer para o nosso grupo aqui. Perfeito, muito obrigado mais uma vez a vocês. Eu me despeço de vocês que estão assistindo aí a gente vai se encontrar de novo aí durante essa semana, e eu passo agora a palavra para a Tiele. Obrigada, Davi. Obrigada, Carol e Mari. Parabéns pela apresentação e pela história de sucesso que vocês construíram junto com a nossa ferramenta. A gente fica muito honrado em fazer parte disso tudo. E o meu recado é que amanhã, nesse mesmo horário, 10 horas, a gente vai ter um outro webinar onde o Renan, da FID, vai nos contar como que eles automatizaram 28 processos em 60 dias junto com a nossa ferramenta Low Code. Vai ser imperdível, a gente espera vocês. Muito obrigada pela presença de todos e até amanhã.